Minha gente, eu tava pensando aqui enquanto o culto estava acontecendo, eu falei assim, meu Deus do céu, já perdi a minha audiência quando eu falei que eu demoro 1 hora pregando. Gente, isso é na minha igreja, tá bom? Então a gente vai estar compartilhando aqui, acho que dá para trazer, não dá? Dá. A gente vai estar compartilhando aqui em 30 minutos, tá bom? É claro que quando eu falo isso, na minha igreja o pessoal ri, mas assim, a gente vai estar durante 30 minutos compartilhando um pouquinho da palavra de Deus que está lá em Romanos 8. Romanos 8. E a gente vai pensar um pouquinho sobre a nossa caminhada. Muitas vezes a gente lida com alguns problemas na vida e a gente só olha a foto, quando a gente precisa olhar a nossa caminhada em forma de filme. Eu, por exemplo, tenho sido bastante bem sucedido no meu terceiro livro, chamado o Diácono Gente Boa. Tem gente que está oferecendo curso com o meu livro, eu estou sendo chamado para dar palestra em tudo quanto é canto, mas esse livro ele foi escrito por causa de experiências dolorosas que eu tive com diáconos. Olha como é que é interessante isso, né? Então, ou seja, Deus usou sofrimentos do meu coração para eu vender livro e ganhar dinheiro. Olha que bênção. Percebe como é que é o negócio? Ou seja, na hora que você está passando, você fala assim, mas por que, ó pai? Entende? Só que Deus fala assim, fica na sua, eu estou resolvendo um negócio lá para você. Glória a Deus. Quando, por exemplo, José, ele está passando aquele monte de problema, Deus está preparando o cara para ser o primeiro-ministro da maior potência do seu tempo. Mas naquela hora ali, você fica assim, coitado de José. Então, muitas vezes, a gente olha para as coisas em forma de foto. A gente não olha em forma de filme. Quem, por exemplo, faz atividade física sabe do que eu estou falando. Eu lembro que, quando Nete me conheceu, eu não passava de 60 quilos. Depois que eu passei dos 80, eu já nem me peso mais. Quanto você pesa, pastor? Não sei, não vou lá ver, entende? Eu sei que não é menos de 80, isso eu sei, mas estou de boa. Porque eu queria muito passar dos 60 quilos e não conseguia. E aí eu comecei a fazer musculação, né? O médico falou que eu tinha que aumentar meu nível de testosterona. E aí nisso eu comecei a fazer musculação, só que qual era a questão? Eu tinha um hábito de ter aquela comida de passarinho, não é? Eu não tinha como comer muito. E aí, eu perguntei ao Luiz Henrique, ele não deve lembrar disso não. Eu cheguei para ele, lembra? Então, eu falei assim, Henrique, como é que eu faço para ganhar peso? Pastor, come sempre, mesmo sem fome. Porque geralmente a gente come quando está com fome. Então eu comia, enchia, parava. Então, comia, o que eu já fazia, mas agora é comer sempre. Então, por exemplo, se for o caso, já deixa alguma coisa na geladeira. Tomei café às 7 e pouca da manhã, 10 horas eu estou comendo alguma coisa. Meio-dia eu estou comendo outra coisa. 3 horas eu estou comendo outra coisa. Só que às vezes eu não estou com fome, mas vai sem fome. E aí o que aconteceu? Fui ganhando massa, queimava na musculação, ganhava massa, aquele negócio todinho, aquela coisa toda e tudo tal. E hoje, por exemplo, o meu sonho já não é a questão do peso, é secar a barriga, né? Porque assim, eu sou de uma genética que a gente engorda aqui e aqui, entendeu? Por exemplo, o gordinho é aquela coisa charmosa, né? Todo gordinho. Eu não. Aqui é tudo reto, né? A perna é fina, o braço é fino, mas a bochecha é de Kiko e aqui fica a pochete, né? Saltando do cinto. Então o que acontece? Olha como é que são as coisas. Há um tempo atrás, eu queria tanto ganhar peso. Hoje ganhar peso não é mais um problema para mim. Mas por quê? Porque eu passei por um processo. Aí talvez alguém diga assim, ué, mas eu passei dos 80 quilos sem fazer um processo. Todo mundo tem um processo, é que você não percebe. Todo mundo tem um ritual. Você acorda, você tem um ritual. Alguns vão direto para o celular. Alguns vão direto para o Instagram. Entende? Ou alguns de repente só olham o relógio e levanta. Mas todo mundo tem um ritual. Tem aquela pessoa que toma um cafezinho e pensa no cigarro. Tem aquela pessoa que, por exemplo, tem que ver a novela das 8. Todo mundo aqui tem um ritual. E qual é o problema? De ritual em ritual você tem um resultado. Pode ser o resultado que você não gosta, mas você vai ter o resultado. Né? É como, por exemplo, eu costumo dizer, o único lugar
em que combina copo de cerveja e barriga tanquinha e propaganda. No resto, não. Se você entrar nessa, o que vai acontecer? Né? Se é homem, vai ter mama. Vai ter. Entende? Entende? Se você, por exemplo, faz atividade física todo dia, daqui a 10 anos, como você vai estar? O problema é que a pessoa, ela quer entrar na academia em dezembro e ela quer estar com o corpinho do verão em março. Não dá. A pessoa demora 30 anos construindo um corpo. Ela não vai mudar aquele corpo que ela construiu em 3 meses. Entende? É um indivíduo que, por exemplo, ele fuma desde os 14 anos e ele quer ter um pulmão de atleta com 70. Não vai ter. Aí é que está a questão. Entende? É como, por exemplo, o marido que dá patada na mulher de manhã e de noite ele pergunta, hoje tem? Não vai ter. Entende como é que é o negócio? Ou seja, são situações que assim, a pessoa ela não percebe que ela planta e ela colhe. Pastor, mas às vezes a gente não planta e acontece. Foi o caso de José. Nem tudo que acontece de ruim com a gente foi a gente que procurou. Tem coisa ruim na minha vida que eu fui burro mesmo. Mas agora tem coisa que aconteceu por causa de terceiros. Só que em todas essas coisas eu estou dentro de um plano e Deus não foi pego de surpresa, mesmo com as minhas falhas. Quando, por exemplo, Deus me chamou para o ministério, Ele sabia que eu erraria. Quando Deus colocou a Gisele na minha vida, Ele sabia que eu erraria. Então Deus, Ele sabia de tudo, mas tudo isso estava dentro do seu plano e nada fugia. O Roberlão vai vacilar, vai pagar um boleto aqui, né? Vai ter que descascar um abacaxi, entende? Ele vai dar mole nesse negócio, mas ainda assim eu vou pegar a vida dele com todos os problemas e vou usar. E ele vai viver num mundo em que ele vai fazer tudo certo, mas vai ter gente que vai fazer coisa errada e que vai estar na vida dele. É aquele caso, você pode ser um filho exemplar, mas se teu pai é perturbado. Você pode ser um pai exemplar, mas se teu filho é perturbado. Você pode ser um marido angelical, se a mulher é doida. Você pode ser uma mulher maravilhosa, mas se o marido é doido. Entende? Você pode ser um camarada, né, que cuida do teu quintal, mas se o vizinho do lado como é que é? Cuida não, sei lá, eu sei que tem rato, entende? Aí tem lá, né, trilho de trem, peça de elevador, assim, mato, entulho, né, e os Mickey Mouse estão tudo lá. Ou seja, tua casa é limpinha, mas o vizinho é relaxado. Ou seja, acontece. Você, por exemplo, está dirigindo direitinho e o cara de um caminhão na contramão vem na tua direção. E agora? Ou seja, a vida ela é assim. Tem coisa que a gente sofre porque a gente deu mole, tem coisa que a gente sofre porque a gente vive num mundo caído. Não vamos esquecer. Se nós olharmos, por exemplo, a situação da pandemia, todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, sabe que no ano passado, um médico chinês tentou alertar as autoridades sobre o risco de pandemia e de epidemia no momento. O homem chegou a ser preso. O homem chegou a morrer, né, com a doença que ele estava dizendo que estava existindo. O que aconteceu? Carnaval, festa, final do ano, certo? E aí o que aconteceu? Meio de comunicação, carnaval, tranquilo, né? Um médico de uma determinada emissora falou que assim, não, essa doença vai ser tipo um resfriado, não vai ter nada demais. E aí nessa situação, o que foi acontecendo? Quando o pessoal começou a perceber que o negócio era sério, aí já era tarde demais. Já era tarde demais. Entende? O país onde estava com problema não fechou suas fronteiras e liberou gente para vir para outros países. Então observa bem que é o seguinte, o vírus mata, mata. Mas só que o ser humano é mais perigoso que o vírus. Até porque é o seguinte, vamos e venhamos. Há algumas situações que estão acontecendo no nosso país, como paredes falsas escondendo respiradores. Gente, período de pandemia. Gente, por exemplo, usando dinheiro para combater Covid-19 com outras questões nos órgãos públicos. Gente morrendo. Aí eu pergunto, o problema está no vírus sozinho? Não. Agora observa bem, em compensação, né, a gente tem o quê? O pagode do Covidão, né? Então tá todo mundo dentro de um cubículozinho assim, né? Ela e o namorado dela, eu e minha namorada, e vamos que vamos e tudo tal, e naquela brincadeira, né?
Vovó, você fica em casa para você não pegar Covid. Só que eu vou lá pro pagode do Covidão e volto pra vovó. Então, percebe como é que é o negócio? Então aí, observa que assim, você tem o cara que tem que pegar o metrô, o cara que tem que pegar o trem, que tá lotado, na maioria das vezes. Esse cara, coitado, ele tem que ir. E às vezes o outro, na hora de tossir, tira a máscara para não sujar, né? E tosse em cima dos outros. Entende como é que é o negócio? E aí, por exemplo, cheguei a ver matéria, Jorge, de motorista que, por exemplo, tomou tapa de passageiro porque falou, não vou sair quando você estiver de máscara. É sem máscara. Aí você olha e verifica que assim, tem gente que está procurando a morte. Tem gente que não, a morte está vindo. Então você percebe que tem coisa que a gente sofre porque a gente é burro. Mas tem coisa que a gente sofre porque a gente vive com outras pessoas. E as outras pessoas, nem todas têm aquela ideia de assim, olha, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha família. Nem todo mundo é assim, certo? Então a gente olha para isso tudo e pensa o seguinte, meu Deus, e como é que eu vou experimentar a bondade do Senhor, o milagre do Senhor, a vontade do Senhor para a minha vida? E é nessa hora, né? Para quem, por exemplo, está acompanhando, tem 11 minutos que eu estou aqui, tá bom? Então, em relação a esse caso, em Romanos 8, a partir do versículo 28, nós encontramos o texto dizendo o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, você está sofrendo? Eu estou sofrendo? Sim. Mas isso que a gente está sofrendo não se compara com a glória que virá. O texto continua: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, assim como a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, a terra será restaurada por causa da regeneração do homem. Continuando, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Dá para ver aí, né? Terremoto, maremoto, tsunami, um monte de troço, né? Tornado, um monte de situação aí, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós também que entendemos o seguinte: meu Jesus, volta logo. Volta logo, porque eu sou tentado a pecar, e quando eu peco eu não me sinto realizado, porque eu sei que eu ofendi tua santidade. Senhor, volta logo, porque eu não aguento, por exemplo, ver, né, um país, né, em que a gente, olha para tanta malignidade. Pensa numa situação, né, em que assim, você vê pessoas que têm prazer em torturar, matar, estrangular, estuprar as pessoas. Como é que você consegue viver no mundo, né, sem ficar angustiado de ver, por exemplo, pessoas que estão no alto escalão da política do nosso país, tendo os salários que têm, tendo, por exemplo, os benefícios que tem, um estado tão caro? Você vai comprar uma Coca-Cola, ali está cheio de imposto. Você vai abastecer o teu carro, ali está cheio de imposto. E não se devolve isso em educação, segurança, saneamento básico, escola. Entende? É como, por exemplo, nossas crianças, elas vão para a escola. E aí os meninos aprendem a botar saia, mas não sabem quanto é 9 vezes 9. Então, por exemplo, como não ficar angustiado de viver num mundo como esse? E aí, para não escandalizar os que não me conhecem, né, citar só mais uma música do mundo, nos deram um espelho, gente, e vimos um mundo doente. Sabe, de olharmos para uma situação dessa. Então os filhos de Deus, que são filhos de Deus mesmo, não frequentador de igreja, eles olham para isso e falam assim: meu Deus do céu, que mundo é esse? Que mundo é esse? Por isso que o hino do cantor cristão e da harpa cristã chega a dizer: passarinhos e belas flores querem me encantar, mas são vãos e terrestres esplendores. Porque a gente olha, a gente acha lindo, só que a gente está num mundo caído, e essas coisas elas até nos despertam, elas nos atraem, mas é o seguinte, essa é a tragédia.
Pensa, por exemplo, digamos, a gente está vivendo um mundo tão bizarro, que é o seguinte: na Argentina estavam comemorando a legalidade do aborto. E aí eu penso o seguinte, gente, a gente só está aqui porque nossas mães não nos abortaram. Eu não sei se dá para perceber. Sabe, é triste de você olhar para uma situação em que assim, as pessoas celebram isso. Celebram. Gente, eu imagino o seguinte: uma mulher que precisa abortar, eu não entendo que é uma coisa que é pra gente celebrar. Primeiro porque eu acredito que ela vai viver lembrando disso. Eu acredito que ela vai ver. Eu conheço pessoas que não se perdoam até hoje por causa disso. Sabe o que é uma pessoa que tem 60 anos e não se perdoa? Imagina, alguém que não se perdoa por causa da decisão de quando tinha 16. Então aí você vê que é o seguinte, não é uma coisa simples assim. Sem falar uma outra coisa, a pessoa ela pode morrer. Porque se toda cirurgia é arriscada, eu perdi uma irmã. A minha irmã, ela morreu num momento de felicidade, porque ela ficou anos com o fêmur, né, prejudicado. Ela tinha que fazer uma cirurgia para colocar uma prótese no fêmur, porque ela andava mancando e tinha muita dor. E aí ela fez a cirurgia. Aí ela acabou tendo uma... É trombose que fala quando dá aquele coágulo aqui, né? Aí subiu e foi para embolia. E aí o que acontece? Perdi minha irmã. E aí, por exemplo, era uma cirurgia para fêmur. Imagina de repente, né? Usando uma linguagem mais grosseira da curetagem, imagina uma pessoa, né, com lâminas dentro de si para picotar uma vida. Aí alguém vai dizer assim: não, mas não é uma pessoa. Poxa, a gente protege ovo de tartaruga. Ah, mas se não nasceu ainda não é uma pessoa. Vai ser o quê? Um abacate, meu Deus do céu? Então aí a gente olha, né, e vê o seguinte, e a gente naturaliza isso. Ou seja, pelo amor de Deus, eu não estou aqui culpando as pessoas, não estou aqui julgando as pessoas, eu só estou dizendo que não dá pra gente celebrar coisa ruim. Mas a gente vive num mundo em que é bonito ser feio. Entende? A gente está achando, né, que assim, o ser humano está evoluindo. O ser humano está evoluindo. Uma pessoa mata a outra por causa de um pedaço de papel chamado dinheiro. Entende? Aí você olha e pensa assim, meu Deus, a que ponto chegou a vida humana? Né? Então a gente, por exemplo, se depara, né, com a situação em que a própria, né, inclusive nós, não apenas a criação, mas inclusive nós gememos interiormente, né? E aí nisso, ou seja, Senhor, volta logo. 24, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Ou seja, aquela questão de que vai chegar o dia. Vai chegar o dia. É como eu vejo meu filho de 4 anos, outro dia, eu lembro que quando eu o apresentei na igreja, eu o levantei com as 2 mãos assim, quando eu botava ele para dormir, ele dormia nesse meu braço aqui apenas, aí a mãe fica brincando. Bota ele para dormir assim agora. Eu tá maluca, rapaz? Então, assim, a cada dia que passa, né? Meu filho vai crescendo, né? Vai ficando grande. Que nem eu passei pelo Tiago. Falei, cara, tu não vai parar de crescer não, meu Deus do céu? Né? Tiago parecia um ratinho. Então, aí, por exemplo, aí você olha, né? Assim, eu lembro como se fosse ontem ele tocando bateria. Começava e daqui a pouco... Bora, Tiago! Então, o que acontece? Assim... A gente um dia foi bebê, outro dia, né, cresceu, outro dia chegou na adolescência, né, e até que chegou a maturidade. Que nem eu estava conversando com o rapaz que conserta meu computador, aí ele falou assim, ah, pastor, e aí o menino, não, fazendo muita bagunça, não, mas quando crescer melhor. Eu falei, ó, não sei não, porque assim, aí eu falei para ele, quando eu tinha 14 anos, juntava com os colegas e falava assim, vamos para onde? Vamos para a Praia do Arpoador. Mãe sabia? Não. Pai sabia? Não. Tinha dinheiro? Não. Mas vamos para a Praia do Arpoador. E aí nisso, fechou, vamos embora. Aí nisso, trem, passa por baixo, corre do guarda, e não sei o que lá. E aí, vamos ver como que a gente consegue casar um dinheiro aqui, um tem 2, outro tem 3, tem 4, tal. Mortadela e Coca-Cola na padaria lá, né?
E ainda tenta, né, tentar ver se as... Porque eu sou de um tempo que a gente dava ideia nas meninas, né? Hoje elas que dão ideia, né? Mas, assim, mas naquele tempo era assim. Aí a gente ia se aproximar, aí as meninas, você mora onde? Caxias? Ih, Caxias. Eu moro no Flamengo. Eu moro em... E pobre tu conhece pela pele. Aí tu via assim, mora lá no morro, só porque mora na Zona Sul, acho que é alguma coisa. Então, aí eu tava falando isso com esse rapaz, eu falei assim, gente, quem aqui nunca fez alguma burrice na juventude? É que a gente vai ficando mais velho, a gente olha para uma jovem e fala assim, cara, tal. Mas esse mesmo jovem que é burro agora, se viver, né? Porque pode morrer antes. Se viver, ele vai chegar e vai dar conselho para a próxima geração. Ó, não faz isso, aquilo outro, tudo tal. Ou seja, o ser humano, infelizmente, ele tem essa inclinação para o mal. E aqui, a gente precisa observar o seguinte, maturidade vem quando a gente amadurece. Né? É como, por exemplo, eu estava conversando com uma mãe que estava chorando muito. Né? Porque a filha estava fechando com o namoradinho, né? O namoradinho, né? O negócio de, né? Cachaça daqui, não sei o que lá e tal, não sei o pá. E ela tava, eu falei assim, irmã, desculpa, mas é o seguinte, é desse jeito e ela só vai aprender lá na frente, se ela chegar lá na frente, porque tem isso também, né? Ela só vai aprender lá na frente e aí ela vai perceber que assim, ela tá deixando de fechar com quem cuidou dela para fechar com alguém que tá juntando com ela para enganar os pais dela. Quando ela perceber que ela tá sendo burra, ela vai acordar. Espero que acorde, né? Antes de morrer, de tomar um pau, alguma coisa do tipo. Então, nessa situação aqui, a gente olha pra cá e verifica que é o seguinte, não tem como cobrar da criança uma maturidade de adulto. Por que que eu tô vendo isso tudo, né? Eu tô vendo isso tudo, né? Porque, assim, hoje eu consigo perceber. Mas agora, você acha que não ficaram alguns colegas meus pelo caminho? Ficaram. Ficaram. Na faixa dos 14... dos 15, 16, 18, 20, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Tem uns que ainda estão na cachaça, daqui a pouco não vai ter fígado. Outros estão no cigarro, daqui a pouco vai estar, a enfisema vai comer o cara. Outros estão catando mulher de um de outro, daqui a pouco vem uma bala na cabeça. E cada um está procurando um negócio. Ah, pastor, você é perfeito? Não. Eu tenho vontade de pecar como todo mundo. Minha boca saliva, meu olho arregala como de todo mundo. Mas eu percebo que minha vida não é uma foto, é um filme. Adeus. É aquele negócio. Se eu, por exemplo, catar a mulher do vizinho, Deus me perdoa, perdoa. Mas e o vizinho vai perdoar? Aí que está a questão. Deu para perceber como é o negócio? Meus filhos vão me perdoar? Os filhos do vizinho vão me perdoar? Entende? Eu não estou dizendo que eu não vou para o céu, mas posso ir mais cedo. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, maturidade é uma coisa que assim, não está nas crianças. E a juventude ela é maravilhosa, mas ela é desperdiçada com o jovem, entende? Eu tava vindo com o meu carro, né? Aí veio um cara assim com moto, assim, né? Sem placa, sem farol, e as minas pira, né? Aí elas vêm. Aí nisso eu falei assim, gente, sabe o que é interessante? Aí, por exemplo, esse cara toma um tombo para debaixo do seu caminhão, o pessoal diz que foi o Satanás. Foi o Satanás? Claro que foi, mas parceria. Não foi sozinho. Satanás não fez nada sozinho. Teve fechamento. Entende? É o seguinte, ó. Eu te tento e tu faz. Entende? É mais ou menos assim. Tanto que é que não adianta dizer pra polícia que foi o demônio. O demônio não tem digital. Então, eu não sei se dá pra observar que, assim, diante desse quadro aqui, né, nós precisamos ter paciência. Nós ainda não somos o que havemos de ser. Mas quando, né, chegarmos lá, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, infelizmente, vamos cometer alguns pecados. Qual crente não cometeu alguma coisa da qual se envergonha? Talvez, se a gente parasse para pensar o quanto a gente precisa melhorar, talvez a gente falasse até menos da vida dos outros. Meu Deus. Porque eu costumo dizer que a pessoa que fala dos outros, ela está com a vida resolvida. Porque assim, se ela parar para cuidar da vida dela, ela vê que tem um monte de coisa para resolver. Ou vai dizer que todas as contas estão pagas direitinho, tudo em casa está arrumado, todos os papéis então estão em todas as gavetas. Se faltar luz, você sabe onde está a cueca, onde está a caixa de fósforo, está tudo organizado, entende? Você, por exemplo, todas as provas, tudo nota 10, todas as matérias estão feitas, está tudo direitinho, entende? Então, filho está com dente escovado, fralda trocada, está tudo bacana, é isso mesmo? Né? Então a família está tudo em dia, né? O camarada está com check-up, está tudo certo, não tem nenhum problema de saúde, está tudo tranquilo, a dona também, o casamento vai bem? Não. Mas aí a gente faz o quê? Em vez de olhar para a própria vida, resolver o problema, a gente toma conta da vida dos outros. Mas agora, se a gente perceber aqui, vamos desenvolver.
Vamos amadurecer. Vamos crescer, ver o que está na nossa vida que pode ser diferente. Como, por exemplo, o irmão falou agora há pouco, né, de assim, eu olhar e o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para melhorar mais? O que eu posso fazer para ser um melhor marido para minha esposa? Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas, tem gente que acha que assim, o crente, ele aprende, né, que assim, não, mas a minha mulher nunca vai me trair, porque senão o diabo, não, porque o meu marido, tal. Eu costumo falar, gente, não existe ninguém absoluto, a gente tem que encantar o cliente todo dia. Todo dia. Estou casado há 23 anos, conheço a minha esposa pelo avesso, mas é o seguinte, se eu não encantar o cliente, o verdureiro está aí. Entende? Eu tenho que marcar em cima. Entende? Aí, às vezes, é que nem eu converso com as pessoas brincando, né? Se for mandar mensagem pra mim depois de meia-noite, fica ligado que você pode estar falando com ela, achando que tá falando comigo. Entendeu? Não, já mando logo esse papo reto. Eu sei que as mulheres aqui não fazem isso, mas a minha é um problema. A minha olha meu celular. Então, aí diante da... olha assim, irmão. Então, o que acontece diante disso, né? E ainda vem me perguntar depois o que viu. Ó, se ela olhasse e ficasse quieta, não, mas ela olha e o que é isso aqui? Aí eu tenho que explicar, né? Que e tal. Então, nessa situação, porque tem umas irmãs também, né? Que pega resfriado fácil com a roupa que veste. E aí, nessa situação, aqui a gente vê que o Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Coisa boa, gente, saber que assim, ele sabe que eu não sou perfeito, mas o Espírito dele em mim me ajuda na minha fraqueza. E aqui está dizendo, ele ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar. Não sabemos orar. Imagina o que é o seguinte, uma pessoa super consagrada, a Bíblia diz que essa pessoa não sabe orar. Porque na maioria das vezes, quando nós oramos, estamos querendo algo de Deus, mas às vezes a gente não sabe o que está querendo. Meu filho, né, ele teve o azar de conhecer a Coca-Cola. Mas ele não sabe o nome. Então ele chama suco refrigerante. Aí, quando ele vê aquele rótulo assim... Suco refrigerante, tal, aquela coisa todinha. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. E é sempre os parentes, né? Porque assim, eu não apresentei chocolate, eu não apresentei Coca-Cola, não apresentei nada disso. Meu filho comia figo desidratado, comia passa, come tapioca, mas os parentes, né? Apresentam as drogas para as crianças. Aí nesse negócio, o que acontece? Tô eu lá, aí, por exemplo, observa bem. Para ele, o suco refrigerante é a melhor coisa do mundo. Agora, um atleta de alto desempenho, de alto rendimento, como Cristiano Ronaldo, ele empurra a Coca-Cola e fala o quê? Beba água. Porque a gente sabe que a Coca-Cola não é saudável. Mas, explicar isso para o garoto de 4 anos? Não dá. Tá dando para entender? Não dá para explicar isso para o garoto de 4 anos. Então, a mesma coisa nós. Nós estamos orando. Ah, Senhor, eu quero casar com aquela ali. Né? Rapaz, não vai não. Eu quero, Senhor. É gatinha, cachorro. É gatinha, cachorro. É gatinha. Vai, miserável. Entende como é que é o negócio? Aí vai ver, Senhor, eu quero esse carro. Olha. Mas é o carro do meu sonho. Olha, isso é roubo na sua vida. Vai. Então, ou seja, nós oramos de acordo com a nossa visão. Eu quero isso. Eu quero ser membro dessa igreja, eu quero ser pastor nessa igreja, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero namorar essa garota, eu quero namorar esse rapaz, ele é o homem da minha vida. E assim, a gente olha para isso e coloca no altar de Deus, e quando Deus diz não, a gente faz pirraça. Mas a gente não sabe orar como convém. E aí o Espírito Santo aqui dentro vai traduzindo. Pai, o que ele quer é ser feliz, só que ele está pedindo um ônibus errado. Não dá esse ônibus não, porque esse ônibus vai levar ele para Nova Iguaçu, mas ele quer ir para Foz do Iguaçu. Só que ele acha que ele está pegando o ônibus certo. O que ele quer é a felicidade, mas ele está pegando o ônibus errado. Não dá esse ônibus para ele. Aí, entende? Ou seja, o Espírito que está em nós, ele vai dizendo para a gente, né? Ele vai dizendo para a gente o que ele quer realizar. Mas agora, quantas vezes eu e você... Às vezes queremos insistir com Deus. Não, senhor. O senhor deve... Tem alguma coisa errada aí nos seus arquivos. Tem alguma coisa errada aí. O senhor tomou alguma decisão errada. Não. Meu filho, sou seu pai. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor. Né? Por exemplo, levei meu filho para tomar vacina essa semana. Levou 3. Uma na boca, uma no braço e outra no outro. Me deu dó. Me deu dó. Por mim, Nete, ele não tomaria vacina. Mas o meu amor por ele tinha que ser maior do que o meu amor por mim mesmo. Porque o meu amor por mim dizia o seguinte: tadinho do meu filho, não vou levar para tomar vacina não.
Entende? Então a gente olha para cá e vê que o Espírito está em nós fazendo isso, né? Intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, 30 minutos cravadinho, mas 10 minutos só, não ri não, tá, gente? Então, aí nisso, a gente vê aqui, né, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, além da nossa compreensão, além da nossa razão, a gente ora e fala assim, mas eu não sei porquê, eu estou pedindo e Deus está me dando não, eu estou pedindo e Deus está me dando não, e às vezes você fala assim, mas Senhor, o que eu fiz de errado? Sabe, é aquela coisa do tipo assim, meu Deus do céu, eu chutei macumba, o que eu fiz? Que tanto azar que eu tenho, não é azar, Deus está treinando você. Não é azar, Deus está preparando você. Eu costumo brincar dizendo, né, que assim, como eu falei aqui, né, na minha adolescência, a menina podia estar interessada no cara, mas não vinha de bandeja não, o cara tinha que suar, o negócio era, porque o pessoal que tem mais de 40 sabe do que eu tô falando, o negócio era brabo. E aí o que acontece? Eu lembro que eu cheguei para um colega meu, né, eu sabia que ele era fofoqueiro, falei assim, rapaz, mas que gatinha lá da 1004, hein? Ele, quem? Aquela ali, eu não sei o nome dela não. Ele, Gisélia. Cara, não fala não, mas pô, tô afinzão dela. Eu só esperei, entendeu? Eu tinha medo de chegar, mas eu sabia que o cara era fofoqueiro, soltei e fui. Aí daqui a pouco, eu conversei com ela e tal, aí ela falou, o que ela falou? Olha só, aí ó, o que ela falou? Eu falei, se tu quer alguma coisa, vai lá. Aí, com o joelho tremendo ou não, eu tive que ir. Porque, antigamente era desse jeito. Aí, fui lá. E aí observa bem como é que são as coisas. Por que a gente vai dando tanto valor? Pelo tipo de mulher que eu encontrei antes. Aí que está a questão. De repente, se eu tivesse conhecido lá atrás só gente boa, Gisélia seria mais uma. Mas eu já namorei uma garota que não valia um biscoito. Tô falando sério. Entende? E aí, assim, sabe aquela garota que você tá afim dela, ela tá contigo, ela tá com o teu amigo, mas o teu amigo, como é teu amigo, te conta. Mas continua, né, lá, dando umas catadas. Aí tu olha e fala assim, por exemplo, aí quando... hoje em dia a mulher é outro nível, mas no meu tempo era bravo. Então, aí observa bem, e eu, hoje, por exemplo, vejo o valor da minha esposa. Entende? É aquela situação de você, assim, passar por situações difíceis e valorizar as coisas boas da vida. Agora, eu pergunto, todo mundo que tem tudo fácil, valoriza? Não. Pode reparar que a maioria das pessoas que herdam alguma coisa, elas perdem. Porque elas não sabem o que é conquistar. Elas não sabem o que é ralar. Elas não sabem o que é sofrer. É aí que, por exemplo, Deus sabe, Ele deixa a gente passar por algumas coisas porque Ele quer moldar a gente. Como você vai ter massa muscular se você não ficar levantando peso toda hora? Como você vai correr a São Silvestre se você não estiver correndo todo dia? Como você vai ficar rico se você gastar mais do que ganha? Não tem como, você vai precisar pagar um preço. E qual é o problema? A gente, na questão de pagamento e recompensa, eu pago agora, mas eu quero agora. Aí não dá. Entende? Se eu pagar agora esperando lá na frente, eu estou construindo uma história. Mas se eu pagar agora para ter agora... eu estou pensando não em forma de filme, eu estou pensando em forma de foto. E aí é onde cada um de nós precisa estar atento a isso. O texto deixa muito claro aqui. E aqui o apóstolo ele chega a estar falando, olha, o Espírito intercede por nós, mesmo que a gente não entenda. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Ou seja, Deus, Pai, conversa com o Espírito, conversa com o Filho e sabe o que é melhor para nós. Mas a gente não sabe. Então a gente fica assim, mas meu Deus... por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor deixou aquela pessoa fazer aquilo comigo? Por que o Senhor não fez não sei o que lá? Opa, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Quando eu pego meu filho no colo, ele não fica preocupado se eu vou deixá-lo cair. Ele sabe que ele está no colo do pai dele. Agora, vai eu pegar a Gisele no colo para ver se ela não ficar preocupada. Ela não confia. Entende como é que é o negócio? Então, a gente vê aqui, né, que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de... vontade de quem? Quem aí está com a Bíblia aberta ainda? Vontade de quem? De? Chuta, de quem? De Deus. É isso mesmo. Entende? Não é a minha vontade nem a sua. É a de Deus. Mas e se Deus não quiser o que eu estou querendo? Deus sabe o que é melhor. Eu lembro que uma das coisas que eram difíceis para mim
quando eu estava namorando a Gisele, era o seguinte: Senhor, o Senhor quer que realmente eu case com ela? Eu tinha medo de orar, porque vai que Deus dissesse não. Entende? E aí você muitas vezes fica assim, porque você está agarrado à bênção, em vez de estar agarrado ao abençoador. O Deus que te deu esse emprego pode dar outro. Entende como é que é o negócio? O Deus que te abençoou com isso, Ele pode te abençoar com outra coisa. Agora, sem Deus você não tem nada. O problema é que a gente deixa o abençoador por causa da bênção. E fica sem os dois. Porque não existe bênção sem Deus. Não existe bênção sem vontade de Deus. Glória a Deus. Então a gente vê aqui, né, essa questão toda. Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Não sei qual é a sua realidade. Não sei como está o seu lar. Não sei como está a sua saúde. A Nete hoje está aqui agradecendo. Mas de repente o que para ela é a coroação de um processo, você ainda está no meio. Glória a Deus. Entende como é que é o negócio? Eu não sei qual é a tua realidade, mas eu sei de um negócio. Isso que você está passando, se você ama a Deus, isso coopera para o teu bem. Amém. E aqui o texto está dizendo: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém. Então, ou seja, veio o desemprego, Deus está agindo. Veio a enfermidade, Deus está agindo. Veio o problema em casa, Deus está agindo. Veio o problema com os pais, com os filhos, Deus está agindo. Veio o problema político, Deus está agindo. Veio o problema em tudo quanto é canto, Deus está agindo. Ou seja, em todas as coisas, tudo, Deus está agindo na nossa vida se nós o amamos. Amém. E o texto chega a dizer aqui pra gente: aqueles, né, que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual o propósito dele? Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, antes de você nascer, Deus já conhecia você. Amém. Antes de você nascer, Deus conhecia você. Estou eu lá no baile do Farolito, Deus já tinha um plano para minha vida. Entende como é que é o negócio? Estou eu lá. Só os fortes sabem o que era o Farolito. Eu não vou explicar aqui não. Entende? Olha aí o pessoal entregando a idade. Entende como é que é o negócio? Então, eu não sei se dá para perceber. Estou eu lá. Enquanto eu estou lá, Deus estava assim: vou levantar esse cara para ser um pregador da palavra. E eu não sabia. Glória. Percebe como é que é o negócio? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. E nenhum dos seus propósitos será frustrado, porque Ele tudo pode. Então a gente olha para cá e vê o texto dizendo aqui, né, dizendo que aqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o alvo de Jesus o alvo de Deus é que eu seja parecido com Jesus. Assim como o Roberlan pequenininho um dia vai ser homem feito. Assim como eu falei, o Tiago miudinho agora é um cara enorme. Assim como, por exemplo, outro dia eu estava lá no campo do Tricolor, meu pai me ensinando a andar numa monareta aro 20. Agora eu estou indo para 50 anos. Vai entender um negócio desse? Outro dia eu tinha 8 anos de idade, eu vou fazer 48. Olha como é que a vida é. Ou seja, Deus, ele tem algo para mim. Deus tem algo para você. Deus tem algo para realizar. E aí talvez você possa pensar o seguinte: eu nunca vou chegar lá. Davi pensava que ia morrer. Só que Deus tinha ungido Davi como rei. Ou seja, ele não ia morrer enquanto o propósito de Deus não fosse estabelecido. Então, ou seja, você até vai morrer, mas você não vai morrer antes do propósito de Deus para a sua vida. Entende? Então que eu e você possamos ver que aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, antes, né, de você pegar um ônibus, você vê lá a placa. Ou seja, já tem um predestino. Então, se você, por exemplo, pega um ônibus Caxias, Jardim Metrópolis, você pegou em Caxias, o ponto final dele é onde? Jardim Metrópolis. Então, já que você pegou aquele ônibus, lá é o final. Entende? Ou seja, Deus tem algo preparado para mim e para você. E aqueles que Ele conheceu, né, ao que Ele predestinou, Ele chamou. Ou seja, Roberlan está lá, mas eu já o chamei, porque eu sei quem ele vai ser. Eu sei o que ele vai fazer. Eu o ungi para isso. O inferno vai se levantar de todas as formas.
O inferno vai se levantar contra os pais dele. O inferno vai atacar a família dele. O inferno vai atacar a saúde dele. O inferno vai ofertar droga, vai ofertar umas pistoleiras na vida dele. O inferno, por exemplo, vai ofertar um monte de coisa. O inferno vai atacá-lo para que ele caia em depressão. O inferno vai atacá-lo para que ele esteja quebrado financeiramente. O inferno vai tentar fazer de tudo para isso. Mas ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou, e o que Deus estabeleceu para a minha vida não tem diabo que pode acabar. Oh, glória. Entende? Então o texto está dizendo aqui, para mim e para você, aqueles que foram predestinados conforme a imagem do seu Filho, foram chamados, e aos que chamou também justificou. Gente, coisa linda, sabe? Coisa linda que é o seguinte, por exemplo, eu sou cheio de erro, mas a Bíblia diz que os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Coisa linda, sabe? Que é o seguinte, você tem pecado, eu vejo o teu pecado, mas se você conversar com ele, com Deus sobre ele, Deus vai falar, que pecado? Não lembro mais, já lancei no mar. Claro, o irmão vai lá pescar, né, para jogar na nossa cara, mas Deus não lembra mais, Deus jogou lá. E aqui está dizendo que ele justificou. Gente, justificar é tornar justo. Como é que pode? Entende? É aquela situação, eu lembro que na minha juventude eu não tinha sido legal com uma determinada garota, e aí eu fui pregar lá no Bananal, né? Aí aquela menina estava lá, eu fiquei arrasado, porque eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou pregar aqui? E aí eu pensei assim, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, porque é o seguinte, eu apesar de não ter sido um cara legal, apesar de ter agido como quem não prestava, o Senhor nesse lugar, onde eu ofendi a sua santidade, o Senhor me exalta para ser um pregador da tua palavra. Por quê? Justificação. É Deus considerar você justo, independentemente de quem você é, mas pelo fato de você crer que Jesus pagou sua conta. Ou seja, os outros vão dizer, ah, mas essa daí não é aquela, esse daí não é aquele. Não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você não é mais aquela menina que todo mundo falava, você não é mais aquele cara que todo mundo falava, você agora é profeta de Deus, você agora é homem e mulher de Deus, você agora está dentro do propósito de Deus. E se você está contando a hora, você não acredita mais em mim. Então, mas fechando aqui, é o último versículo mesmo, então eu sei que você também não acredita mais, e aqui o texto diz, né, que predestinou, né, chamou, justificou, e aos que justificou também glorificou. Ou seja, para Deus eu já estou lá. Para Deus eu já estou lá do outro lado. Para Deus eu já cheguei. É como se de repente, por exemplo, quem aqui já viu o Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, sabe do que eu estou falando. É como se de repente, olha, para Deus eu já estou lá no céu, já estou lá curtindo, já estou lá na nuvem de algodão, tocando a minha harpa, entende? Acredito que lá estou bonito, entende? Porque no céu acho que não deve ter gente feia. Então deve estar tudo bacana, na prosperidade, sem pensar em corte de luz, entende? E aí estou eu lá numa boa. Deus já me vê lá, mas eu ainda não cheguei lá. Então, nessa máquina do tempo, eu ainda não virei a esquina. E aí, de repente, como Davi, eu penso, Saul vai me matar. E Deus está dizendo, você não vai morrer, porque eu te ungi para ser rei. Eu tenho um propósito. Abraão fala assim, eu vou pegar e vou transar com H para ela gerar Ismael, já que Sara não tem como dar filhos. Rapaz, não faz essa besteira, porque eu já vi. Seu filho vai nascer da sua mulher. Ou seja, hoje pode parecer impossível, mas o impossível é apenas uma palavra. Um dia foi impossível ter a lâmpada fluorescente. Um dia foi impossível ter o aparelho celular. Um dia foi impossível ter o automóvel. Um dia foi impossível um monte de coisa. Hoje é possível. Eu, por exemplo, quando eu faço videochamada com o meu pai, eu lembro do desenho dos Jetsons. Quem aqui tem mais idade, olha o pessoal se entregando. Parecia que a gente nunca ia viver isso. Conversar com a pessoa pela tela. E hoje é a coisa mais simples do mundo. Ou seja, hoje pode parecer impossível, mas não há impossíveis para Deus. Então, sabe, a gente encerra aqui lembrando disso. O amor de Deus não falha. E o amor dele por nós não muda. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém. Eu sei que era um momento de ação de graças e era para a gente estar falando um salmo aqui de gratidão. Mas vai que de repente aqui, nesse momento de celebração da NET, talvez
alguns de nós estejam passando por uma fase pensando, quando vai chegar o meu dia de fazer o culto de ação de graças? E a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E tem uma frase que eu gosto muito, baseada no Salmo 126, que eu guardo ela no meu coração. Antes da alegria do berço, vem o sofrimento do parto. Então hoje, você está no parto. Hoje é o trabalho de parto. Hoje fica aquela sensação de angústia, de dor. Mas daqui a pouco, com aquele sorriso daquela criança, né, é como se todo aquele sofrimento tivesse passado. Gisélia estava jogando bola com o Roberlão lá no quintal ontem, e eu estava rindo, vendo a cara de felicidade dela, e eu falei para ela, Nete, nem parece que essa mãe não dormiu essa noite. Ou seja, ficou a noite toda sem dormir direito por causa dele, e feliz da vida brincando com ele no quintal. Assim é a vida da gente. Sabe, muitas são as lutas, mas que tal, como diz o hino da harpa cristã, em vez de murmurares, canta. Sabe, celebre a Deus, glorifique a Deus, porque todas as coisas, inclusive essa luta, está cooperando para aquilo que Deus quer fazer. Eu terminei, né, esse momento aqui e lembrei do que eu falei lá no início. Lembra do meu livro? Estou dando palestra, estou vendendo, fazendo curso, mas ele nasceu de dor, frustração, mágoa, decepção. Na hora eu não entendia por quê. Hoje eu entendo. Deus usa as lutas da minha vida para fazer de mim uma pessoa melhor e abençoar outras pessoas. Então, eu acredito, sabe, que isso que está acontecendo com você é a mesma coisa. Faça dos sofrimentos um degrau para o teu crescimento. Amém?